Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sou Manuel Salvador, professor de História, e hoje nós vamos para mais um Resenha Histórica. E eu acho que esse Resenha Histórica talvez tenha sido até o primeiro de todos os vídeos que eu pensei para esse canal. Falar de um texto que eu há muito tempo quero ler e que eu já tive envolvimento com, na verdade, uma outra obra que tem inspiração nela. Hoje eu vou falar de um texto lá da Grécia Antiga que não tem vídeo nenhum no YouTube praticamente, produzido para YouTube, falando disso. Eu vou falar da Anábase de Xenofonte. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o que é a Anábase em geral, né? A Anábase foi escrita por Xenofonte, que era um mercenário profissional lá na Grécia Antiga, e provavelmente foi escrita nos anos posteriores aos eventos que ela mesma narra, lá por volta do ano 401 antes da era cristã, né? 401 antes de Cristo. O texto do Xenofonte é um texto bem raro da gente ter acesso. Eu até encontrei para comprar na internet de maneira impressa, traduzido em português, mas estava com aquele valor absurdo e naquelas condições terríveis, né, de conservação o livro lá no estante virtual. Então é algo bem raro e eu acabei tendo que ler, então a melhor opção foi ler por PDF, né, o texto na língua inglesa, que no Amazon você acha por R$ 2, baratíssimo. Então foi dessa maneira que eu tive contato com esse texto. E a Anábase, ela vai narrar uma grande jornada, né? Como até alguns historiadores colocam, uma das maiores jornadas, das maiores aventuras que o ser humano já passou, que é uma grande marcha de mercenários gregos, né? De hoplitas, que vão sair lá da Grécia, vão se reunir na região ali da Turquia, vão atravessar a Capadócia até a Mesopotâmia para ajudar o jovem Ciro, que queria tirar o seu irmão Artaxerxes II do poder para assumir como rei da Pérsia. Só que houveram muitos percalços nesse caminho e também em seu retorno. Xenofonte foi um desses soldados e ele relatou tudo o que aconteceu nessa grande aventura. A obra da Anábase, ela é dividida em 7 livros, né? Cada um abordando um momento específico dessa grande jornada que foi, da maneira que o Xenofonte achou melhor. Mas, né, como um todo, a gente consegue ver que houveram 3 momentos diferentes que são narrados aí nesse texto. O primeiro, que dá nome ao texto como um todo, se chama Anábase. A segunda fase é a Catábase e a terceira fase é a Parábase, né? A primeira parte da obra é a que dá nome a todo o texto, né? A Anábase, ela conta como vários guerreiros, né, guerreiros de elite, os melhores mercenários de várias cidades gregas, foram sendo recrutados para compor um exército de estrangeiros para ajudar Ciro o Jovem, né, que ele era o filho, né, do antigo imperador persa e ele queria tirar o irmão que tinha acabado de assumir o trono, que era Artaxerxes. E para isso, então, ele desembolsou, né, muita influência política e também muito valor para trazer esses hoplitas gregos que naquela época, pós-guerras médicas, pós-guerra do Peloponeso, gozavam de muito respeito lá no pessoal do Império Persa, né? Eles sabiam que esses guerreiros eram muito bons, então ele traz esses homens da Grécia para lutar por ele. Então Xenofonte era um desses guerreiros e ele narra então toda a jornada vindo da Grécia, quem são esses homens que foram recrutados, fala também da geografia, da cultura, muito diferente da que eles conhecem, no que eles vão caminhando lá da costa do que hoje é a Turquia, atravessando a Capadócia, até chegar no Vale Fértil, uma região, né, chamada de Cunaxa ou Conaxa, aonde finalmente é travada a batalha contra o exército imperial, ok? Essa é a primeira parte, conhecida como Anábase, como o grego fala, ascensão. A segunda parte do texto da Anábase se chama Catábase, e ela narra os eventos posteriores à Batalha de Cunaxa.
O que aconteceu na Batalha de Cunaxa, para ser bem breve? Na Batalha de Cunaxa, Ciro, o jovem, aquele que estava contestando, né, o trono do próprio irmão, acabou morrendo na batalha. E todo aquele exército de estrangeiros, aquele exército de helênicos, acabou ficando isolado no interior do Império Persa, completamente apátrio, sem nenhum aliado naquela situação, e só resta a eles, então, travar uma longa jornada tentando encontrar o caminho de volta para casa. Só que eles são inimigos de todo o Império Persa, né? De todo o povo, afinal eles lutaram contra o próprio imperador. Então é esse grande processo, né, cheio de percalços, que vai ser narrado aí na maior parte do texto, e por isso é referido como catábase, né? Fazendo uma referência até como a gente chama aqueles momentos dos mitos gregos em que geralmente o herói vai até o inferno, porque é isso que acontece com esses homens, com esses mercenários gregos. Eles estão perdidos num local absurdamente hostil e eles não sabem para onde ir. A parte final do texto se chama parábase e é aquela que narra os eventos pós os soldados helênicos terem conseguido chegar a uma região de cidades amigáveis, né? E principalmente cidades de uma cultura grega, podemos dizer. E dali em diante eles vão tentar, né, se estabelecer, se recuperar, se reorganizar. Muitos vão retornar para a Grécia nessa parte e outros vão logo engajar em mais um trabalho. Afinal, eles são mercenários profissionais. A vida deles é lutar para ganhar algum dinheiro para poder sobreviver durante um tempo. Então, logo eles vão engajar em uma guerra contra o próprio Império Persa novamente, e é esse desenrolar dessa situação que é narrada nessa parte final da história. Vou passar agora para vocês um pouquinho das minhas impressões gerais quanto à leitura, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu entendi, né? Todo o meu parecer quanto a isso. Como já comentei com vocês e quero só reaver essa informação, foi bem difícil encontrar esse texto, apesar de depois, com os meus estudos que eu fui desenvolvendo, eu percebi que é uma obra do seu tempo assim de relevância, bastante estudado lá fora, tem bastante coisa escrita, a gente até acha palestras gravadas de universidades disponível no YouTube falando sobre isso, né? Mas assim, encontrar o texto foi uma grande dificuldade em português. Também disponível em PDF gratuitamente na internet foi bem difícil, eu acabei tendo que comprar em inglês. Outras obras de Xenofonte são bem mais acessíveis, principalmente a Ciropédia, que pelo que percebo é o texto escrito por ele assim que tem mais proeminência, mais conhecido, aonde exatamente por conta do envolvimento histórico que ele teve com os eventos da tentativa de Ciro Jovem de assumir o trono, né, ele acabou escrevendo essa história sobre, então, a família persa, né, e Ciro como um personagem central. Ele também tem um outro texto que é fácil, relativamente fácil de encontrar em português, que é sobre a cavalaria, né? Ele que era um grande amante do ato de cavalgar, né? Da relação do homem com o animal, que é o cavalo. E esse texto é relativamente fácil de encontrar, disponível em português para fazer a leitura. Para falar especificamente sobre a versão, né, a tradução que eu li, porque obviamente já comentei que li em inglês, não li em grego arcaico, obviamente. Vou deixar aqui a referência certinho de qual é a versão que eu li. E basicamente eu senti sim algumas dificuldades de ler, apesar de eu já ter alguma experiência de ler livros até de história assim, mais robustos. Muitas palavras assim que me parecem vir do inglês mais arcaico, algumas formações mais antigas, e eu acredito que isso seja um rigor técnico ali da tradução para dar esse ar, né, mais antigo, né, mais tradicional para o texto. Eu acho que talvez tenha sido uma escolha bem acertada. Alguém que tem um domínio maior da língua inglesa pode ter aproveitado mais essa característica da tradução do que eu aproveitei. Para mim foi mais um obstáculo, tive que parar em alguns momentos a leitura para fazer uma consulta a um dicionário para saber se eu estava conseguindo entender, né, ao menos supor corretamente o que era aquela palavra. Então essa versão, a princípio, eu aconselho para a galera assim, que é leitor bom de inglês, tem experiência, não é para alguém que está começando a ler livro em inglês, pegar e ler, porque é sim um pouquinho mais complicado.
Outro fator complicante é o fato de que ele vai conservar, querendo ou não, a estrutura que Xenofonte utilizou no seu texto. Então há falas muito longas, com muitas informações. Eu já vou comentar um pouco mais sobre isso. Há muita retórica, há muita politicagem nesse texto, né? Então, em muitos momentos, os gregos se encontram e eles começam a conversar e a debater, e a forma com que eles falam é bem prolixa, é cheia de voltas e entrames. Então, isso ajuda a confundir ainda mais, visto o obstáculo linguístico que eu já comentei. Ok, as palavras, as falas são longas, mas o texto não é um texto longo, ele é um texto relativamente curto, ok? Ele é rápido de ler, porque a gente tem que lembrar que, querendo ou não, ele tem esse fator de relato, né? Para nós, ele é uma fonte histórica primária, né? Como a gente poderia colocar. Então, Xenofonte, assim, ele faz descrições muito interessantes, mas não é nada que se delongue demais, que seja 500 páginas, nada disso. É um texto relativamente curto. Como acabei de citar, o texto de Xenofonte tem essa característica muito forte do relato de quem presenciou o evento histórico. Então, o que acontece? É natural que a gente, tendo contato com esse texto, a gente está sujeito a um filtro, né? A um filtro daquele que escreve aquele texto. Mas aqui eu destaco uma situação em especial. Xenofonte não só ele se vê na posição ali de historiador, realmente, de quem está relatando o que acontece, mas por ele ser um agente que vocês vão ver que no decorrer da leitura ele se torna um personagem, literalmente, um personagem mais importante, porque ele vai assumir uma posição de liderança de uma parte para frente da história, ele se vê também como protagonista daquilo ali. Então, aqui a gente já vê uma discussão histórica da questão da teoria muito interessante que pode se desenvolver em cima desse texto. O como a gente tem como principal referência a Anábase para falar da Batalha de Cunaxa, para falar de Ciro o Jovem, mas tudo isso é através do filtro do historiador Xenofonte, que também se enxerga como personagem principal daquilo ali que ele está narrando, né? Então é interessantíssimo como em muitos momentos ele fala: porque determinado líder de outra comitiva dos helênicos, ele não soube agir da mesma maneira que Xenofonte. Ele também sempre se refere de maneira como em terceira pessoa a ele mesmo e diz: porque Xenofonte, em sua sabedoria, viria a agir de maneira diferente, não faria aquilo que aquele outro general fez, né? Então, ele faz essas colocações que são muito interessantes, que dava pra gente pensar e ali fazer algumas discussões aí mais no campo da teoria da história, seria muito interessante. Talvez o ponto mais apaixonante da Anábase seja como ela realmente é uma grande aventura. E para muita gente vai fazer uma referência, né? Vai parecer uma referência direta, assim, quase como um roteiro hollywoodiano. É incrível o que acontece ali. Parece muito algo que a gente encontra nos livros de ficção, que a gente encontra nos filmes, nas séries. Parece para nós, no nosso mundo contemporâneo, que ali é muito mais a vida imitando a arte do que realmente a gente sabe que tudo isso é resultado da arte imitando a vida, né? Então, essas grandes jornadas que a gente vê nos filmes só acontecem porque realmente houveram grandes aventuras durante a história. Então, isso é muito legal da gente ver na Anábase. O como Xenofonte vai falando, inclusive, viajamos tantas milhas de um lugar para o outro, a vegetação era de tal maneira, os cavalos passavam sede porque o local era muito seco. Era muito difícil atravessar os rios da região da Mesopotâmia, pois eles correm com uma correnteza muito forte, sabe? Então tem essas descrições que é muito mais coisa do relato dele, mas para nós que já temos um outro funcionamento cognitivo, vamos dizer assim, a gente faz outras ligações, para nós parece uma ambientação de de todo um universo, né? Então você começa a imaginar na tua cabeça. Parece muito que você está lendo um livro de ficção.
E isso é muito legal. Então tem a descrição das culturas e também tem os microcosmos ali também que é muito cativante, né? Então tem, por exemplo, uma situação em que um determinado líder de uma tropa, né, ele faz uma atitude questionável e aí alguns soldados dele, né, alguns mercenários que estavam sob comando dele, acabam se dissipando indo para uma outra tropa, né? E nessa tropa, um desses soldados que acabou de chegar comete um crime e é arduamente castigado pelo seu novo comandante. E aí aquele pessoal que ele fazia parte antes ficam revoltados e começa a eclodir um conflito dentro do próprio grupo dos helênicos ali que foram trazidos lá da Grécia para lutar, né? E aí começa toda uma situação de ameaça, um cara tenta dar uma machadada no outro. Então assim, uma coisa meio novelesca, né? Então você tá lendo uma coisa grande, né? Um grande evento ali, uma grande jornada, e de repente ele para te contar uma tretinha, né? Um probleminha que rolou ali no backstage ali, que rolou ali atrás das câmeras, e isso é incrível, né? Então eu acho que talvez seja a parte mais cativante mesmo do texto da Anábase, é como ele é uma coisa muito real e te transporta da sua própria forma para dentro daquele universo ali, daquele evento que ele está narrando. Para finalizar, eu quero falar de um último brilhantismo que eu vejo nessa obra, que particularmente para mim, eu vejo nele um valor muito grande educacional. Dá para a gente levar a Anábase para dentro de sala de aula. Apesar de ser um textinho meio entrucado, com várias coisas que eu já disse, às vezes a gente pode ter uma tradução para o português que venha também a adaptar para um público mais juvenil, né? Facilitar a leitura para eles. Então, porque querendo ou não, no que é narrado ali na Anábase, a gente passa por vários temas que são indispensáveis quando a gente trabalha em sala de aula o tema da Grécia Antiga, né? Então, por exemplo, né, para citar para vocês alguns tópicos, eu vejo algo como muito interessante que a Anábase apresenta e reforça muito o valor da política, da democracia para os povos gregos, né? Então, em vários momentos em que, nos vários percalços que eles passam ali na sua grande jornada, os soldados param o que eles estão fazendo, eles se reúnem numa grande assembleia, né? E debatem, expõem suas opiniões, inclusive para como eles vão organizar a tropa para fazer a travessia de um rio, para fazer a travessia numa montanha, se eles devem atacar à noite, se eles devem atacar pela manhã, quem devem ser os seus líderes, já que morreu determinado comandante. Então, esse valor da política na sociedade grega é muito forte presente na Anábase. Também a qualidade dos gregos, dos helênicos, em se unir, apesar das suas diferenças, tá? Contra um inimigo comum, né? Isso é muito forte na Anábase. Em vários momentos, as rivalidades entre as cidades-estado, já que são mercenários de vários lugares diferentes, aparecem. Eles ficam se bicando, fazendo pequenas ofensas, muito elegantes um contra os outros, né? Mas eles estão unidos ali como um grupo contra todos os fatores, né? Contra todo o Império Persa para conseguir retornar para casa. Outra situação interessante é como o próprio evento narrado na Anábase, ele só acaba acontecendo, ele só é desencadeado por conta de consequências lá das guerras médicas e da guerra do Peloponeso, que também são temas que a gente trabalha em sala de aula. A gente vê descrições sobre como lutavam os guerreiros gregos, quem eram os hoplitas, a hierarquia estabelecida entre eles, ou seja, todos os valores, todas as informações muito levadas para dentro de sala de aula quando a gente fala de Grécia Antiga, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Então eu acho que a Anábase, com uma boa tradução, né, para um público YA, né, Young Adult, um público juvenil, daria para trabalhar de uma maneira bem interessante, fazer uma oficina em cima do texto da Anábase na sala de aula de história. Vamos para curiosidades relacionadas aí a esse espetacular texto de Xenofonte que é a Anábase. Então vamos para a primeira curiosidade sobre esse texto incrível que é a Anábase de Xenofonte.
Não demorou muito tempo para depois que o Xenofonte escreveu o texto, ele começar a ter a sua relevância. Acabou caindo nas mãos de ninguém mais, ninguém menos que Alexandre o Grande, que se inspirou nas descrições geográficas e culturais feitas pelo Xenofonte e principalmente sobre as descrições militares dessa grande jornada feita por aqueles helênicos para traçar sua própria estratégia de invasão ao Império Persa, né? Inclusive vai ser escrito por um outro historiador a chamada Anábase de Alexandre. Vamos agora então para a segunda e já última curiosidade sobre o texto da Anábase, que com certeza foi o que me motivou a ir atrás desse texto, conhecer mais dele e entender essa grande referência à história que foi feita no filme The Warriors, como chegou aqui no Brasil, Os Selvagens da Noite, que talvez muitos tenham visto o filme, apesar de ser um filmezinho já um pouco antigo, lá de 1979. Tem um jogo de videogame também que mostra ali os eventos do filme, e o filme ele é uma repaginação para os tempos, né, modernos lá da década de 70 da Anábase, né? Então ele pega basicamente o conceito da Anábase e replica para gangues de Nova York, né? Então um grupo de gangsters acaba ficando isolado em território inimigo, aonde todos querem acabar com eles, né? E aí eles têm que fazer uma grande jornada de volta para casa. E eu amei esse filme me influenciou muito a minha adolescência, assisti várias vezes, sou um grande fã e acho que possivelmente, junto com O Poderoso Chefão, é o meu filme favorito de todos os tempos. Gostaria de deixar aqui já a chamada para todos que estão vendo esse vídeo. Eu pretendo aprofundar ainda mais o nosso estudo sobre a Anábase e eu vou iniciar com esse vídeo, na verdade, uma sequência sobre esse tema. Eu vou fazer um vídeo só relatando bem certinho para vocês quais são os eventos lá daquela primeira parte do texto, que também leva o nome da obra como um todo, que é a Anábase. Depois vou fazer um vídeo para contar para vocês os principais eventos da Catábase e para finalizar sobre a Parábase. E tendo explicado para vocês tudo o que acontece nessa obra, tá? De um viés bem da narrativa histórica ali para vocês, eu vou fazer um vídeo só sobre The Warriors, Os Selvagens da Noite, ou então, como podemos dizer, a Anábase moderna. Queridos, espero que todos tenham gostado do conteúdo que eu trouxe aí, a visão da minha leitura sobre o texto da Anábase, e espero que todos tenham ficado instigados a conhecer mais sobre esse evento histórico quando eu trouxer os vídeos sobre a Anábase, a Catábase e a Parábase, e mais tarde também aí essa referência cinematográfica que é Os Selvagens da Noite ou a Anábase moderna, como eu vou querer trazer para vocês. Todo esse conteúdo já está preparado e eu conto com vocês daqui a um tempo para estar contemplando mais esses vídeos também. Eu agradeço a todos que aqui estiveram. Se você gostou do conteúdo, não deixe de dar um like, isso me ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Os que já são inscritos e que estão se inscrevendo agora, não se esqueçam de ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. A ideia é ter um novo vídeo toda quinta-feira. Muito obrigado e até mais!